Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adilson Moreira voltando a gravar aqui para o canal Simplifica. Fazia tempo que eu não gravava, tá bom? Mas promessa é dívida, eu prometi. Vamos lá, vamos fazer um resumão aí para a prova que tá chegando. Pessoal, antes de mais nada, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me dá essa moral e deixa o teu like. Compartilha esse vídeo com os amigos da sala, da turma, da família. Afinal de contas, você não é obrigado a ver sozinho este conteúdo, tá bom? Segue aí na tela o que nós vamos falar para vocês hoje. Nós vamos começar falando sobre poder, política e Estado. Vamos falar basicamente de poder na visão de Max Weber, tá bom? Pessoal, quando se fala de poder, nós temos que trabalhar a ideia da legitimidade do poder, tá bom? Aparece na tela para vocês aí o exemplo do Fernando Collor de Mello, que foi o primeiro presidente da história do Brasil a sofrer um processo de impeachment. Fernando Collor de Mello ganhou a eleição de 89, assumiu em 90, governou até 92 e sofreu um impeachment no Brasil. Se envolveu em falcatruas, denúncias de corrupção, foi aberto um processo contra ele e ele renunciou, né, para tentar escapar do processo, mas acabou sendo cassado e banido por um tempo da política brasileira. O Fernando Collor de Mello está no nosso material porque, pessoal, ele sobe ao poder de forma legítima, tá? Através do voto popular, através da eleição, processo democrático, mas ao se envolver em todo esse processo de falcatrua, ele perdeu a legitimidade do poder. Para a sociologia, pessoal, o poder é legítimo quando há o consenso dos dominados, quando eles reconhecem, quando eles aceitam aquele poder, tá bom? E aí, com as denúncias, o Collor já não representava mais o poder constituído na época, tá? Tá aparecendo na tela para você aí todo o movimento que aconteceu na época. Os jovens foram para a rua, houve mobilizações populares, os chamados cara-pintadas, né? Que aí exigiam a renúncia e a saída do Collor da presidência do Brasil. Muito bem, meus caros alunos, às vezes o termo poder, política e Estado, eles são utilizados como sinônimos, mas isso não está correto, tá bom? O poder é a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outros em determinada relação social. A política são os meios pelos quais um sujeito ou um grupo se organiza, exerce o poder ou o conquista. E o Estado é o modo específico do exercício do poder, tá bom? A política é o meio pelo qual se conquista esse Estado e esse poder. Beleza, pessoal? Bom, o Max Weber, ele tem uma definição de poder que é assim: poder refere-se à imposição da própria vontade numa relação social. É importante que se entenda que todas as relações sociais são relações de poder, tá bom? Cuidado, meu caro aluno, com a pegadinha de prova, tá? Se disser que nem todas as relações são relações de poder, não caia nessa. Todas as relações são relações de poder. Algumas relações são implícitas, né? Numas o poder é implícito, é mascarado na forma de carinho, de religiosidade, de sentimento, de amor, e outras formas são explícitas, com ordens diretas, né, com uma dominação mais direta ou algo nesse sentido, tá bom? Então, as relações familiares, as relações sociais, as relações trabalhistas, as relações de governo, todas são relações de poder. Nós poderíamos dizer, por exemplo, os pais exercem poder sobre os filhos, porém, os filhos também exercem algum tipo de influência sobre os pais. Influência emocional, sentimental ou algo nesse sentido, tá bom? Nas questões sociais, os amigos têm sempre um que influencia o outro. Vamos por aqui, nós vamos fazer isso. É sempre um que é o líder que acaba exercendo seu domínio, sua influência sobre os demais. Na questão trabalhista, ela é muito explícita: patrão manda, o empregado obedece. Na relação entre o Estado e a sociedade também, o Max Weber até tem uma definição muito interessante, que ele diz que o Estado tem o uso exclusivo da força, o monopólio do uso da força, como demonstra essa imagem que está na sua tela aí, né? Onde diz: o povo tem razão, porém nós temos a polícia ali representando deputados e senadores que têm esse poder do Estado sob seu comando, né?
Às vezes os professores fazem greve, as pessoas fazem greve, ali nitidamente é um professor, né, lutando contra a corrupção, está apanhando, um professor de sociologia ali, ó, está apanhando, né, da polícia, tá bom? E a polícia, a PM, acaba sendo esse braço armado do Estado para impor. O Estado, ele tem essa concepção, né? Ele nos obriga a fazer o que nós não queremos, nós comentamos isso muito na sala de aula, tá? O Estado me obriga a pagar imposto, o Estado vai te obrigar a fazer o alistamento militar, ele te diz aonde você pode ou não pode estacionar, o que você deve ou não deve fazer em determinada situação, tá bom? Em âmbito social, tá bom, pessoal? Então, olha aí um exemplo disso, aparece na tua tela aí. Durante a época da pandemia, houve o lockdown, através de medidas coercitivas, o Estado nos obrigou a ficar em casa, a fechar os estabelecimentos, a não haver circulação de pessoas. Então, o Estado tem esse poder grandioso. Eu quero falar para vocês agora sobre as formas de exercício do poder. Pessoal, são 3 as formas de exercício do poder: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Tá? O poder econômico, ele é um poder visível, porque ele tem a ver com os bens, né? Tem base na posse dos bens materiais do indivíduo. Se ele é milionário, se ele é rico, se ele é bilionário, né? Pensa aí no Elon Musk, no Bill Gates, tá bom? E grandes bilionários do mundo que têm um poder grandioso, né, nesse sentido. Eu queria citar o capital financeiro. Um exemplo recente é o Banco Master no Brasil e muitos outros, BTG Pactual, né, e XP Investimentos, essas grandes corporações, Bradesco, etc., exercem um grande poder sobre os indivíduos, né, os banqueiros, as empreiteiras. E aí, quando eles exercem esse poder, eles acabam influenciando os governos. Os governos acabam adotando as pautas dessas multinacionais, dessas empresas, e elas acabam exercendo uma influência sobre os cidadãos, tá bom? Ocorre, inclusive, uma perda da soberania dos governos, tá bom? Ou seja, pessoal, o poder econômico exerce influência sobre o Estado, sobre o governo, e esse governo acaba adotando medidas que favorecem muitas vezes a questão econômica. Vide exemplo na questão ambiental. Muitas vezes eles estão fragilizando as questões ambientais, diminuindo as exigências, aumentando a área de desmatamento, tudo para que eles possam exercer esse poder econômico sobre os indivíduos, tá bom? E aí, pessoal, isso ocorre a perda das soberanias. Que é um exemplo disso, meus caros alunos, são as Big Techs, né? Grandes corporações do setor de tecnologia, como o Facebook, o Instagram, o Twitter, né? Agora é X, o WhatsApp, grandes empresas dessa área, que eles acabam pressionando os estados, os governos, tem brigas judiciais mundo afora, porque os estados querem que eles exerçam sua responsabilidade em relação aos conteúdos, indenizem pessoas, e uma série de coisas que vão acontecendo, brigas judiciais, Estado versus Big Techs, grandes corporações do mundo afora, tá bom? Então, com base nesse elemento, nós podemos dizer que o poder econômico, ele tem assim, é muito visível, é explícito, mas está muito presente na sociedade que nós temos. E aí isso provoca a perda da soberania dos estados, né? Porque nós temos grandes corporações que são maiores do que estados e que governos, e prevalece os interesses privados em detrimento do interesse público, o interesse do cidadão, né? É colocado em segunda linha, isso no setor de saúde, as grandes corporações, não há quebra de patente, não há tratamento, porque os grandes laboratórios acabam exercendo esse poder imenso sobre os indivíduos, tá bom? Então, a primeira forma de poder é o poder econômico, beleza, pessoal? Pessoal, nós vamos fazer pequenos vídeos para não cansar muito você, para você dar um intervalo, mas não te esquece, dá o teu like, te inscreve no canal e o próximo vídeo nós vamos falar sobre o poder ideológico. Se prepara, tá bom? Não sai daí não, ó, continua maratonando, boa prova para você, você vai gabaritar essa prova, tá bom, pessoal? Tchau!